Vivemos em uma cultura onde a validação funciona como uma moeda silenciosa. Ela raramente é nomeada, mas está presente em quase todas as interações humanas. Um comentário esperando curtidas, uma decisão profissional que busca aprovação, uma opinião compartilhada com a expectativa de concordância. Desde cedo, aprendemos que ser aceito, reconhecido e confirmado pelo outro não é apenas desejável, é necessário. A validação se infiltra nas relações sociais de forma tão profunda que, muitas vezes, passa despercebida. Ainda assim, ela organiza comportamentos, hierarquias e vínculos. Validação psicológica, em termos simples, é a confirmação externa de que aquilo que pensamos, sentimos ou fazemos é legítimo. Ela pode vir na forma de elogios, concordância, atenção ou reconhecimento explícito. Em níveis saudáveis, a validação fortalece vínculos e cria sensação de pertencimento. O problema surge quando ela deixa de ser um complemento emocional e se torna um requisito interno para agir, decidir ou existir com tranquilidade. É nesse ponto que surgem as pessoas que não pedem validação. Não porque rejeitam os outros, mas porque não organizam sua identidade a partir da aprovação externa. Elas não perguntam o tempo todo se estão certas, não precisam explicar cada escolha e não entram em colapso diante da discordância. E, paradoxalmente, essa postura costuma causar mais incômodo do que admiração. O erro mais comum é confundir a ausência de pedido de validação com frieza, arrogância ou desinteresse. Existe uma narrativa social implícita de que pessoas emocionalmente saudáveis devem buscar troca constante de confirmação. Quando alguém foge desse padrão, quebra uma expectativa invisível. Essa quebra costuma ser interpretada como ameaça. Afinal, se alguém não precisa da minha aprovação, qual é o meu lugar nessa relação? É importante separar conceitos que frequentemente são misturados. Autossuficiência emocional não é isolamento. Uma pessoa autossuficiente emocionalmente continua sentindo, se conectando e se importando. Ela apenas não terceiriza sua estabilidade interna. Isolamento emocional, por outro lado, é uma defesa baseada no medo do vínculo. Narcisismo, por sua vez, envolve a necessidade constante de validação, ainda que disfarçada de superioridade. Pessoas que não pedem validação não se encaixam necessariamente em nenhum desses extremos. Na prática, elas apenas não negociam sua identidade para manter aceitação. Isso não significa que não escutem feedbacks ou que se considerem infalíveis. Significa que o ponto final de decisão acontece dentro, não fora. Esse detalhe sutil é o que desestabiliza muitas dinâmicas sociais. Quando alguém não pede validação, o outro frequentemente se sente deslocado. Há um contrato implícito nas relações humanas. Eu te valido, você me valida. Quando uma das partes não entra nesse jogo, a troca fica assimétrica. A ausência de pedido pode ser sentida como rejeição, mesmo quando não é. Surge então a insegurança. Será que não sou importante? Será que essa pessoa se acha melhor? Por que ela não precisa de mim? Essas perguntas raramente são conscientes, mas orientam reações emocionais intensas. Algumas pessoas respondem tentando provocar, fazem críticas veladas, ironias ou testes emocionais, na esperança de gerar uma reação que restaure o equilíbrio. Outras tentam desqualificar, rotulando o outro como frio, distante ou problemático. Em casos mais sutis, surge um incômodo constante, difícil de explicar, mas impossível de ignorar. O que está em jogo não é antipatia pessoal, mas a quebra de uma dependência emocional compartilhada. Pessoas que não pedem validação revelam, sem dizer uma palavra, o quanto muitos vínculos são sustentados por necessidade de confirmação mútua. Elas funcionam como um espelho desconfortável. Ao não precisar, expõe a dependência alheia. Isso fica especialmente evidente em ambientes onde a validação organiza poder. No trabalho, por exemplo, esperar reconhecimento de uma autoridade é comum. Quando alguém não depende disso para se posicionar, sua presença altera a dinâmica. Em amizades, a falta de busca por aprovação pode ser interpretada como desinteresse. Em relações familiares, pode ser vista como desafio à hierarquia emocional estabelecida. Nada disso acontece porque essas pessoas querem causar impacto. A maioria sequer tem consciência do efeito que produz. Elas simplesmente operam a partir de um eixo interno mais estável. E é justamente essa estabilidade que intriga. A grande questão que se impõe, então, não é social, mas psicológica. O que acontece dentro da mente de alguém que não precisa ser validado para seguir em frente? Que tipo de estrutura interna permite lidar com silêncio, discordância e até rejeição sem colapsar emocionalmente? De onde vem essa segurança que não se apoia no olhar do outro? Responder a essas perguntas exige sair da superfície do comportamento e mergulhar nos mecanismos internos que sustentam essa postura. Porque, ao contrário do que parece, não pedir validação não é ausência de necessidade humana, é o resultado de uma organização psicológica específica, construída ao longo do tempo. É para dentro dessa estrutura que o próximo capítulo nos leva.
Se por fora a ausência de validação provoca estranhamento, por dentro ela revela algo muito mais profundo, um modo particular de se relacionar consigo mesmo. Se, do lado de fora, a ausência de pedido por validação gera estranhamento e desconforto, por dentro ela é sustentada por uma arquitetura psicológica específica. Pessoas que não dependem da aprovação externa não são emocionalmente vazias nem indiferentes ao mundo. Pelo contrário, elas costumam ter uma relação intensa consigo mesmas. O que as diferencia não é a ausência de necessidade humana, mas a forma como essa necessidade foi reorganizada internamente. O primeiro pilar dessa estrutura é um autoconceito estável. Autoconceito é a narrativa interna que uma pessoa constrói sobre quem ela é. Não se trata apenas de autoestima, gostar ou não de si mesmo, mas de clareza. Pessoas com autoconceito frágil dependem do olhar do outro para se localizar. Cada elogio confirma, cada crítica ameaça. Já quem desenvolveu um autoconceito sólido possui critérios internos relativamente consistentes. Isso não significa rigidez, mas coerência. Elas sabem, com razoável precisão, o que fazem bem, onde erram, o que aceitam e o que não estão dispostas a negociar. Essa estabilidade reduz drasticamente a necessidade de explicação constante. Quando alguém sabe por que age de determinada maneira, não precisa convencer o outro para se sentir em paz com a própria decisão. É por isso que pessoas que não pedem validação parecem, muitas vezes, silenciosas. Não porque não tenham o que dizer, mas porque não precisam justificar sua existência emocional. Associado a isso está o chamado locus de controle interno. Em psicologia, esse conceito descreve onde uma pessoa acredita que está à origem dos acontecimentos importantes da sua vida. Indivíduos com locus de controle externo tendem a atribuir sucesso, fracasso e bem-estar a fatores fora de si, aprovação alheia, sorte, contexto, reconhecimento. Já aqueles com locus de controle interno entendem que, embora o mundo influencie, a responsabilidade final pela própria experiência é deles. Essa percepção muda tudo. Uma crítica deixa de ser uma sentença e passa a ser apenas informação. O silêncio do outro não é automaticamente rejeição. A discordância não ameaça a identidade. Pessoas que não dependem de validação avaliam o que vem de fora, mas não entregam a ele o poder de definir quem são. Elas escutam, filtram e decidem. Esse processo interno é silencioso, mas extremamente ativo. Outro elemento central é a regulação emocional. Diferente do que se imagina, pessoas independentes emocionalmente não sentem menos, elas sentem com mais organização. Quando algo frustra, machuca ou decepciona, elas não correm imediatamente para fora em busca de alívio emocional. Conseguem permanecer com a sensação por um tempo, processá-la internamente e só depois decidir se vale a pena compartilhar, agir ou simplesmente deixar passar. Isso exige tolerância ao desconforto. A validação externa funciona, muitas vezes, como anestesia emocional rápida. Quem não depende dela aprendeu, consciente ou inconscientemente, a lidar com a ausência dessa anestesia. O desconforto não é visto como algo urgente a ser eliminado, mas como parte natural da experiência humana. Essa postura reduz impulsividade, dramas desnecessários e reações exageradas. Nesse contexto, o silêncio ganha um significado particular. Para essas pessoas, o silêncio não é punição, fuga ou defesa automática. É, muitas vezes, uma escolha consciente. Nem toda provocação precisa de resposta. Nem toda discordância exige explicação. Nem toda ausência de reconhecimento precisa ser preenchida. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser espaço interno. Isso costuma ser profundamente desconcertante para quem associa vínculo à resposta imediata. Quando o outro não reage, não se explica ou não se defende, surge a sensação de perda de controle. Mas, internamente, o que existe não é frieza, é autonomia emocional. É importante destacar que essa estrutura não surge do nada. Em muitos casos, ela é construída a partir de experiências precoces onde a validação foi inconsistente ou excessivamente condicionada. Algumas pessoas aprenderam cedo que agradar não garantia segurança. Outras perceberam que depender demais do olhar externo as tornava vulneráveis demais. Em ambos os casos, a solução encontrada foi desenvolver critérios internos mais fortes. Isso não significa ausência de desejo por conexão. Pessoas que não pedem validação continuam desejando reconhecimento, afeto e troca. A diferença é que esses elementos são bem-vindos, mas não necessários para a manutenção da identidade. Se vêm, enriquecem. Se não vêm, não desorganizam. É justamente essa diferença que começa a gerar atrito no mundo social. Porque, se alguém não depende de validação, também não pode ser facilmente controlado por ela. E onde não há controle, surgem tensões. Relações baseadas em troca implícita de aprovação começam a falhar. Hierarquias emocionais ficam instáveis. Expectativas silenciosas deixam de ser atendidas. Assim, o que no capítulo 1 parecia apenas um comportamento externo estranho,
aqui se revela como consequência direta de uma estrutura interna específica. Uma mente menos dependente de espelhos externos inevitavelmente altera o equilíbrio das relações ao redor. E é exatamente nesse ponto que a independência emocional deixa de ser apenas uma característica pessoal e se torna um fenômeno social. No próximo capítulo, veremos como essa estrutura interna impacta relações, poder, conflitos e vínculos, e por que pessoas que não pedem validação raramente passam despercebidas nos ambientes em que circulam. Quando uma pessoa não depende de validação, o efeito não fica restrito ao seu mundo interno. Essa postura altera, de forma silenciosa, as engrenagens das relações ao redor. Isso acontece porque grande parte dos vínculos humanos é sustentada por trocas implícitas de aprovação, reconhecimento e confirmação mútua. Quando alguém se retira desse jogo, mesmo sem intenção, o equilíbrio se rompe. Validação é uma forma sutil de poder. Quem valida ocupa, ainda que temporariamente, uma posição superior na dinâmica emocional. Professores validam alunos, líderes validam equipes, parceiros validam escolhas, amigos validam sentimentos. Essa troca costuma ser recíproca e cria uma sensação de estabilidade relacional. Mas quando uma pessoa não precisa dessa confirmação para se posicionar, a hierarquia emocional se embaralha. Em ambientes profissionais, isso é particularmente visível. Pessoas que não buscam validação não ajustam constantemente seu comportamento para agradar. Elas apresentam ideias sem medir excessivamente a reação, aceitam ou recusam feedbacks com critério próprio e não constroem sua autoestima a partir de reconhecimento público. Para alguns líderes, isso soa como maturidade. Para outros, como desafio. Afinal, se elogio e reprovação não funcionam como ferramentas de ajuste, o controle se torna mais difícil. O mesmo acontece em relações pessoais. Em amizades, a ausência de pedido de aprovação pode ser interpretada como distância emocional. Em famílias, pode parecer desrespeito a papéis estabelecidos. Em relacionamentos afetivos, essa postura costuma gerar reações ambíguas. Admiração e insegurança convivem lado a lado. A autonomia emocional do outro pode ser inspiradora, mas também profundamente ameaçadora para quem organiza o vínculo a partir de dependência mútua. É por isso que pessoas que não pedem validação frequentemente recebem o rótulo de difíceis. Não porque sejam hostis, mas porque não respondem aos mesmos estímulos emocionais que a maioria. Tentativas de provocar culpa, gerar ciúme, criar urgência emocional ou forçar respostas costumam falhar. E quando essas estratégias não funcionam, surge frustração. Diante disso, aparecem comportamentos recorrentes, testes emocionais, comentários passivo-agressivos, ironias sutis, tentativas de desqualificação. São esforços, muitas vezes inconscientes, para restaurar uma sensação de influência. Se eu consigo te fazer reagir, então ainda tenho algum poder sobre o vínculo. Quando nem isso acontece, o incômodo se intensifica. Outro efeito importante é a redefinição do círculo social. Pessoas que não dependem de validação tendem a manter menos relações, mas com maior densidade emocional. Não por elitismo, mas por economia psíquica. Relações baseadas em jogos de aprovação constante se tornam cansativas. Aos poucos, ocorre um afastamento natural de vínculos sustentados mais por necessidade do que por escolha. Essa redução costuma ser interpretada de forma equivocada. De fora, parece frieza ou isolamento. Por dentro, é clareza. A solidão que surge nesse processo não é ausência de vínculos, mas ausência de ruído. É uma solidão estratégica, onde o espaço interno é preservado. Ainda assim, ela tem custo emocional. Nem toda autonomia é confortável. Abrir mão de validação também significa abrir mão de certas formas de pertencimento. Nos relacionamentos amorosos, esse impacto se aprofunda. Parceiros que precisam de validação constante podem se sentir inseguros diante de alguém que não a pede. Surge a sensação de que nunca é suficiente, não porque falte entrega, mas porque o outro não demonstra dependência. Para alguns, isso é libertador. Para outros, é angustiante. A ausência de necessidade pode ser confundida com ausência de amor. Conflitos nesses casos tendem a ser silenciosos. Não há grandes discussões, mas há ressentimento acumulado. O parceiro que depende de validação pode sentir que carrega sozinho o peso emocional da relação. Já a pessoa autônoma pode se sentir pressionada a performar insegurança para tranquilizar o outro. Quando isso não é conversado, o distanciamento cresce. Há ainda um aspecto mais sutil. Pessoas que não pedem validação frequentemente se tornam referências involuntárias. Elas mostram, sem discurso, que é possível existir com menos dependência emocional. Isso provoca comparação. E a comparação nem sempre é confortável. Em alguns casos, gera admiração silenciosa. Em outros, hostilidade disfarçada. Nada disso significa que essa postura seja superior. Ela apenas é diferente. E diferenças psicológicas profundas raramente passam despercebidas.
Onde há autonomia, há deslocamento de poder. Onde há deslocamento de poder, há conflito potencial. Assim, a independência de validação deixa de ser apenas uma característica individual e se torna um fator que reorganiza sistemas inteiros de relação. Ela redefine proximidade, autoridade, expectativa e vínculo. E, inevitavelmente, cobra um preço social. Diante disso, surge a pergunta final: é possível desenvolver essa autonomia sem pagar o custo da rigidez, do isolamento ou da inacessibilidade emocional? Existe um caminho de equilíbrio entre não depender do outro e não se fechar para ele? É essa questão que conduz ao último capítulo. Porque compreender a psicologia de quem não pede validação é apenas o começo. O desafio real está em aprender a construir essa postura de forma consciente, saudável e humana. Depois de compreender a estrutura interna de quem não depende de validação e os efeitos sociais dessa postura, surge uma questão inevitável. Essa independência é algo que se constrói conscientemente ou é apenas um traço de personalidade com o qual algumas pessoas nascem? A resposta está em um ponto intermediário. Embora existam predisposições individuais, a relação com a validação pode ser profundamente transformada ao longo da vida. O primeiro cuidado necessário é evitar os extremos. A dependência total de validação externa coloca o eixo emocional sempre fora de si, tornando a identidade instável e reativa. Já a rejeição completa do outro, muitas vezes disfarçada de força, pode levar a um endurecimento emocional que empobrece os vínculos. O equilíbrio não está em não precisar de ninguém, mas em não precisar que ninguém confirme quem você é para que você se sinta inteiro. Desenvolver independência de validação começa pela construção de critérios internos claros. Isso exige perguntas que raramente são feitas com profundidade. Quais valores realmente orientam minhas decisões? O que, para mim, define um bom resultado? Em que situações estou disposto a errar sem me desorganizar emocionalmente? Quando esses critérios não estão definidos, a validação externa ocupa naturalmente esse espaço. Quando estão, ela se torna opcional. Validar a si mesmo não significa se elogiar o tempo todo ou ignorar falhas. Significa reconhecer esforço, intenção e coerência interna mesmo quando o resultado não é perfeito ou quando não há aplausos. Pessoas emocionalmente autônomas aprendem a diferenciar erro de inadequação pessoal. Um erro é um dado, inadequação é uma conclusão emocional. Essa distinção protege o autoconceito de oscilações externas. Outro ponto central é aprender a ouvir sem depender. Feedback, crítica e opinião alheia continuam sendo fontes valiosas de informação. A diferença está no uso que se faz delas. Em vez de funcionarem como veredito sobre o próprio valor, passam a ser analisadas como perspectivas. Algumas são incorporadas, outras descartadas. Nenhuma define sozinha quem a pessoa é. Esse filtro interno é o que impede a validação de se tornar vício emocional. A comunicação também muda quando a busca por aprovação diminui. Falar deixa de ser um pedido implícito de aceitação e passa a ser expressão de posicionamento. Isso se manifesta em pequenas atitudes: explicar menos, justificar-se menos, sustentar decisões mesmo diante de desconforto externo. Dizer não sem longas defesas. Dizer sim sem medo de parecer disponível demais. Essa comunicação mais limpa costuma causar estranhamento inicial, mas gera relações mais honestas. É nesse ponto que muitos confundem independência com frieza. A diferença está na presença emocional. Uma pessoa pode ser empática, disponível e afetiva sem se submeter emocionalmente. Empatia não exige submissão, assim como autonomia não exige indiferença. O vínculo saudável surge quando duas pessoas escolhem estar juntas, não quando precisam uma da outra para se sentirem válidas. Manter essa postura exige tolerar certo nível de desconforto social. Nem todos reagirão bem à ausência de validação. Algumas relações se ajustarão, outras se afastarão. Esse é um custo real. Desenvolver independência emocional implica aceitar que nem todo vínculo sobreviverá à mudança de dinâmica. Ainda assim, os que permanecem tendem a ser mais autênticos e menos baseados em jogos implícitos. Com o tempo, algo curioso acontece. À medida que a necessidade de validação diminui, a capacidade de validar o outro aumenta. Sem a urgência de ser confirmado, a escuta se torna mais genuína. O elogio deixa de ser estratégia e passa a ser reconhecimento real. A discordância perde o tom de ameaça. Relações se tornam menos reativas e mais conscientes. A psicologia das pessoas que não pedem validação, portanto, não é uma defesa contra o mundo, mas uma reorganização interna da fonte de segurança emocional. Elas não se colocam acima dos outros, apenas deslocam o eixo de sustentação para dentro. Esse movimento, embora silencioso, tem efeitos profundos na forma de viver, se relacionar e escolher. Ao longo dos capítulos, vimos que essa postura incomoda porque expõe dependências invisíveis, desafia hierarquias emocionais e rompe contratos implícitos de aprovação mútua. Mas também vimos que ela nasce de autoconceito,
responsabilidade emocional e regulação interna. Não é ausência de vínculo, mas presença de si. No fim, não pedir validação não significa rejeitar o outro. Significa não se abandonar para ser aceito. É nesse ponto que a verdadeira liberdade emocional começa, quando a aprovação externa deixa de ser condição para existir com tranquilidade e passa a ser apenas mais uma experiência possível, bem-vinda, mas não essencial.